Falar, cantar, gargalhar, chorar. Formas de expressão que só são possíveis por causa da voz. E no mês que se celebra o Dia Internacional da Voz, o Eureka vai mostrar o funcionamento e as formas de cuidado com esse meio de comunicação. A minha voz é muito importante para o meu ganha-pão de cada dia. Se eu perder ela, nem adianta eu vir trabalhar, porque não ganho nada. A voz é o produto do trabalho em conjunto dos sistemas nervoso, respiratório e digestivo, de músculos, ligamentos e ossos. Ao respirarmos, as pregas vocais se abrem e o ar entra e sai dos pulmões. Ao falarmos, essas pregas se aproximam e o ar que sai dos pulmões passa por elas, produzindo uma vibração, que é a voz. O som da voz é o ar vibrando, esse ar que passou pelas pregas vocais. E aí esse ar ele vai para o que a gente chama de caixa de ressonância, que é a nossa cabeça. Esse som vibrando, o som da nossa voz, vai batendo em todas as caixas. Quando a gente fala, a gente coloca a mão, a gente vê que treme, nariz, o pescoço, né, cabeça. Esse som vai sendo amplificado, como se fosse a caixa de som. Para muitas pessoas, a voz é o instrumento de trabalho e com ela levam informação e emoção para quem ouve. Há 5 décadas, mexendo com o imaginário do torcedor no rádio mineiro, Alberto Rodrigues narra de forma notável o que ele mesmo chama de um momento maior do futebol. O Giovani correu, bateu, atenção, bateu! Eu estarei aqui na Rádio Itatiaia em 1963. Fizemos jogos do Campeonato Mineiro, Brasileiro, aquela coisa toda. A rádio estava em profusão naquela época, em 1963. Em 65, estava aqui na Rádio Itatiaia ainda e narrei o primeiro jogo do Mineirão, que Seleção Mineira e River Plate. E eu e o Valdir Rodrigues. O Valdir Rodrigues narrou o primeiro tempo, eu narrei o segundo, e narrei o primeiro gol do Mineirão, o gol do Buglé, né, aos 2 minutos do segundo tempo. Para dar conta de narrar tantas transmissões históricas, que vai do tempo de Tostão até os dias de hoje, ele toma certos cuidados. Eu sou um cara que falo pouco, sabe? É engraçado que eu sou meio caladão e tal. Isso é um dos fatores. Você não... E não grito também, né? Se gritar, minhas narrações não tem muito grito, é mais a empolgação, mais a emoção, mas sem grito. Isso é uma coisa que eu já fui fumante. Tive que parar por causa do rádio, evidentemente, né? Já há 35, 40 anos que eu parei de fumar. Porque eu pensei da seguinte maneira: ou eu paro de fumar, ou eu paro de radiar futebol. Dominou, vai tentar, fintou, secundou, vai marcar, uma bola passa, gol, gol! Durante a transmissão, eu me lembro num jogo que nós fui fazer lá, me parece que no Ceará, no Campeonato Brasileiro, na época, muitos anos atrás. Quem era meu lateral era o Milton Naves, que hoje é narrador, apresentador de programa, que é uma voz muito importante, muito bonita. Ele foi comigo para fazer lateral. Como eu sabia que ele já era narrador também, eu fiquei rouco. Já no dia anterior, já não tive condições de narrar. E passei para ele narrar. Ele narrou o jogo sozinho, praticamente, né, o jogo. E outra vez foi no Rio de Janeiro, contra o Cruzeiro e Flamengo. E tinha um jogo aqui no Mineirão. A sorte que tinha um jogo no Mineirão também, do Atlético, no mesmo horário. Eu fiquei rouco, não deu para me narrar. E o Pinguim apenas informou o jogo. O Pinguim não era narrador. E o comando ficou todo aqui em Belo Horizonte também. Isso acontece, né? Às vezes você toma um ar na viagem, com a janela aberta do carro, vem aquele ar, você toma, e isso é normal. A frequência da voz humana varia entre 80 e 150 Hz entre os homens, 150 a 250 nas mulheres e acima de 250 nas crianças. Mas o que diferencia o grave de Barry White e os agudos de Michael Jackson são exatamente as pregas vocais.
quem tem prega vocal menor, a voz é mais aguda, mais fina. Quem tem prega vocal maior, o adulto, e homem comparando com mulher, né, que tem prega vocal maior normalmente, tem uma voz mais grave, mais grossa. E então é o tamanho da prega vocal que a gente tem. E também o que a gente faz com a nossa prega vocal. Quando a gente estica as pregas vocais, a voz fica mais aguda. Então aqui eu estou esticando minhas pregas vocais. E quando eu encurto, a voz fica mais grave. Então o que eu faço com a minha prega vocal também. Variações na voz também são comuns na adolescência e na velhice. Quando a gente passa pela puberdade, as pregas vocais crescem muito, principalmente nos homens. Por isso que nos homens, na puberdade, a voz fica meio desafinada, né? Isso chama muita atenção, porque as pregas vocais dos homens crescem muito mais do que nas mulheres. As mulheres passam também pela muda vocal, mas esse processo não chama muita atenção, porque as pregas vocais crescem um pouco menos que as dos homens. Por isso que os homens ficam com a voz bem mais grave depois que passa pela puberdade. E na terceira idade, né, na senescência, o idoso, ele vai ficando com a voz alterada também, porque a musculatura vai ficando atrofiada. Algumas doenças também são responsáveis por alterações na fala. Parkinson, através da musculatura, entendeu? Sinusite. A sinusite, por que a sinusite? Porque é uma das principais doenças que vem afetar a voz. Porque a sinusite, geralmente, você tem um gotejamento posterior, uma secreção purulenta que cai em cima da laringe. Com isso, vem inflamar as cordas vocais, que a gente chama de uma laringite aguda. O próprio refluxo, uma alimentação inadequada, entendeu? Que propicia um refluxo, o próprio refluxo em si, além de dar um edema, uma laringite crônica, entendeu? Provoca também umas alterações um granuloma que vem alterar não só a voz, mas também a respiração, dependendo do tamanho. O publicitário Geraldo Luiz Arantes convive há 15 anos com o Parkinson. A doença também compromete as cordas vocais. Para investir na recuperação da voz, Geraldo recorreu a um especialista. 7 anos e meio eu estou trabalhando para tornar minha voz bem compreensível. Se você tem necessidade de tratamento, vá fazer o tratamento. Se você tem necessidade de um aperfeiçoamento, vai fazer o aperfeiçoamento, porque a comunicação faz muita diferença na nossa vida e profissionalmente também. Quem mais vive perdendo a voz são os professores. Uma pesquisa publicada pela Fundação Oswaldo Cruz mostrou que 59% dos professores sofrem com os problemas vocais. E não é difícil entender o motivo. Controlar essa turminha cheia de energia, às vezes exige o uso intensivo da voz. É difícil, porque é muita indisciplina, é muita conversa, mas a gente com muito diálogo, com muita explicação, com muito pedido. E assim, ao longo da experiência a gente vai aprendendo a trabalhar a voz de forma adequada. A sala com maior quantidade de alunos, né, a sua voz fica mais, você gasta mais a voz porque é necessário você falar um pouco mais alto para atingir todos os alunos da sala. Eu tenho um microfone, eu comprei um microfone e a sala mais cheia eu faço uso do microfone. A professora que há 5 anos dá aula para o ensino infantil já precisou de cuidados para a voz. No início da minha carreira, eu não sabia direito a forma adequada de usar a voz, eu tive disfonia no início e depois eu cheguei até a afonia mesmo, perdi completamente a voz e cheguei a fazer o tratamento com a fonoaudióloga e consegui um bom resultado. Hoje eu não tenho problema nenhum mais. A rouquidão, o que é rouquidão? Que é o que nós chamamos de disfonia. É o movimento irregular, inadequado das cordas vocais. O que pode levar a isso? Um processo inflamatório, uma gripe, entendeu? Uma sinusite, que posteriormente vem provocar uma laringite, tá? O cigarro, entendeu? A bebida, o uso excessivo da voz, sem técnica vocal. Às vezes um profissional da voz, como um cantor, como um professor, entendeu? Às vezes você tem que, naquele momento do excesso, você tem que hidratar a voz. Quando você está com um processo de rouquidão que demora mais de 2 semanas, 15 dias, mesmo se você tomar algum medicamento, um sintomático, um anti-inflamatório, por exemplo, se passou de 15 dias, tem que procurar um médico. Geralmente o otorrino indica um exame simples chamado laringoscopia para ver se está tudo certo com as pregas vocais. E é claro que eu aproveitei para dar uma olhadinha na situação das minhas. Doutor,
como que funciona o exame? O exame das cordas vocais é feito através da videolaringoscopia. É um exame simples, rápido e objetivo. Tá? Através dessa fibra ótica rígida, vou colocar lá na sua garganta, pedir para você emitir alguns sons, as vogais A, E, I, e com isso nós vamos ver as vibrações das cordas vocais. E no momento exato eu vou ver se tem alguma alteração. Tá bom? Então vamos lá. Então o que você vai fazer? Você vai jogar o corpo para frente, cabeça para trás, abrir bem a boca e botar a língua toda para fora. Agora fala. O I de novo. Respira fundo e fala o I de novo. O I. Olha elas movendo. Vai. I. Perceber bem, dá para ver até um pouquinho a traqueia lá atrás. Para que a voz seja utilizada sem danos, é muito importante verificar alguns cuidados. Há certos hábitos que não são muito sadios. Ambientes que não têm uma boa umidade. Então, ambiente com ar-condicionado, né, que além dos ácaros, porque o proalérgico é terrível, né, o ambiente é ressecado. Tudo que a gente quer é um ambiente bem lubrificado, para manter o aparelho respiratório lubrificado. Sempre que a gente respira, esse ar está passando aqui pelas pregas vocais. Se ele fica ressecado, lembrando que as pregas vocais vibram em média 200 vezes por segundo, se elas não estão bem lubrificadas, aumenta o atrito. Aumentou o atrito, mais chance de lesão. Cigarro, que é agressivo às pregas vocais, gritar, alimento muito condimentado, cafeína, que resseca também. Bebida alcoólica, entendeu? Tudo isso são fatores que vêm prejudicar e piorar. Outros fatores, principalmente, são os fatores predisponentes. Aquela pessoa que às vezes já tem como é que chama? Já tem uma alteração estrutural mínima que no futuro, se ela é profissional da voz, entendeu? Se não tiver um cuidado, principalmente uma orientação da fonoaudióloga, ele vem a ter problema futuro. Alguns alimentos também podem influenciar na qualidade da voz. A maçã e o salsão, todo mundo acho que falou em voz, semana da voz, né? Pensa, maçã, né? Por que a maçã? Eles são adstringentes, ele tem a capacidade de limpar, né? Então é bom nesse sentido. Frutas cítricas é interessante, desde que a pessoa não tenha uma gastrite, por exemplo, né? Hidratação, né? Água, super importante. Tomar cuidado, a gente acaba falando água, né? Mas o líquido de uma forma geral. Mas tomar cuidado, se for o doce, o açúcar, ele resseca, não é legal. Então um líquido muito doce ajuda, mas por outro lado tem um açúcar que atrapalha. Você sabia que os animais têm voz? Eles podem até não falar, mas cada um deles se expressa de uma forma diferente. As aves são reconhecidas pela capacidade de imitar alguns sons. Destaque para os papagaios, que devido a uma estrutura na traqueia e no cérebro, conseguem ser comunicativos. O pai. Bebê é o pai? Cadê o pai? Bom, o programa de hoje está acabando, mas você pode continuar ligado no Eureka pelas redes sociais. Não deixe de cuidar de sua voz e coloque em prática todas as dicas. Até a próxima. Tchau!